Hoje, o que que a gente tem? Nós temos sistema circulatório dos humanos, porque a gente está estudando anatomofisiologia do sistema dos humanos, né? O humano que a gente está vendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, nosso sistema, nós somos mamíferos, né, galera? A gente já viu isso e vamos relembrar um pouquinho. Então, nosso sistema é um sistema que tem uma característica de ser fechado. Muito bom, acho que todo mundo lembra, né? O sangue corre sempre dentro dos vasos sanguíneos, dentro do coração. O sangue não extravasa para os tecidos, tá? Mas isso é uma coisa interessante para a gente pensar agora, inicialmente, na nossa aula, porque o sangue, ele não extravasa dos vasos, correto? Tá. Quem que sai dos vasos, então? Será que alguma coisa sai da corrente sanguínea? Será que não? A corrente sanguínea, ou o sangue, é responsável por fazer o quê? Transportar oxigênio, transportar nutrientes, né? Recolher CO2, tem todos os elementos figurados, tem elementos de defesa, de transporte de gases. Nós temos o sangue também responsável por transportar hormônios, recolher excretas. Tá, mas professor, você falou que o nosso sistema é fechado e o sangue não sai do vaso. Isso, é isso mesmo que eu quero que vocês pensem junto comigo. O sangue sai do vaso? Não, o sangue não. A não ser que você faça o quê? Promova um ferimento. Por exemplo, bati meu braço na porta. Vai ficar roxo. Por que que vai ficar roxo? Porque saiu o sangue do vaso. Mas normalmente é porque você causou uma pequena lesão e esse sangue derramou no vaso sanguíneo, certo? Olha o nome, derrame. O derrame cerebral é quando um vaso rompe e o sangue que está circulando lá, levando todas as coisas, tirando todas as coisas do cérebro, acaba derramando sobre o tecido nervoso. Por isso se chama derrame, um acidente vascular. Acidente vascular, um rompimento de uma veia ou de uma artéria, normalmente de uma artéria, porque a pressão é maior. Então, quando isso acontece, aí o sangue sai do vaso. Mas fora dessas coisas que não são normais, o sangue sai do vaso, o sangue em si, não. Mas as coisas que estão, os elementos que estão, as substâncias que estão no meu sangue, têm a capacidade de sair do meu vaso sanguíneo e ir para os tecidos. E esse processo é bastante importante que você anote, que você faça as suas anotações enquanto a gente está tendo aula aqui, ó, que é um processo chamado de diapedese, diapedese, tá? Então, o que que é diapedese? Diapedese é quando os elementos figurados do teu sangue vão para os tecidos que estão do lado. A gente chama de tecidos adjacentes. Então, você tem que imaginar assim, ó. A gente já volta, ó. Aqui está mostrando para você os glóbulos vermelhos circulando aqui, as hemácias, ok? As hemácias estão carregadas com O2 e CO2. Então, o que que vai acontecer? Esse O2, ele precisa sair do vaso sanguíneo para ir para as células que estão ali do lado, os tecidos. Então, o O2 tem a capacidade de sair. Ele se difunde. Então, lembra lá do transporte entre membranas. Ele está sofrendo uma difusão, difusão de gases. E o caminho contrário também acontece, ó. Então, eu tenho uma célulazinha aqui, a célulazinha produziu seu alimento, fez ATP lá na mitocôndria, e o que que tem dentro dessa célula? CO2. Sobrou CO2 lá. O que que eu tenho que fazer? Esse CO2 tem que ir para a corrente sanguínea. Então, o CO2 também está se difundindo, só que ele está fazendo o caminho contrário.
Ele está saindo dos meus tecidos adjacentes e indo para a minha corrente sanguínea. Agora vamos lá. Isso é difusão. A água também faz isso? Sim, a água está aqui. Essa célula ali precisa de água. Sai da corrente sanguínea e vai para a célula. O caminho contrário também acontece? Também acontece. Aí isso daqui eu já chamo de osmose. Ok? A gente viu isso lá no primeiro ano, faz um tempão, por isso a gente está chamando a atenção de vocês. Agora, vamos pensar que essa hemácia não é mais uma hemácia. Essa hemácia eu transformei, não acontece isso, tá? Mas é só para o nosso exemplo. Essa hemácia aqui, ó, agora ela é uma célula de defesa. Certo? Agora ela é um linfócito. Um linfócito. Uma célula de defesa. E aqui do lado aqui, ó, eu tenho uma bactéria. Certo? Eu tenho uma bactériazinha. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso me defender. Aí o que vai acontecer com esse linfócito? O linfócito vai até lá para tentar destruir essa minha bactéria. Ah, mas ele estava na corrente sanguínea, ele passou pela parede do vaso sanguíneo? Exatamente isso que eu quero que vocês entendam. E essa migração dos linfócitos, dos macrófagos, dos monócitos, eosinófilos, os glóbulos brancos e os macrófagos, essa migração desses elementos figurados para os tecidos adjacentes é que a gente chama de diapedese. E o caminho contrário também acontece? Também. Ele foi até lá, fez o que tinha que fazer e depois ele retorna para a corrente sanguínea ou retorna para um sistema que a gente vai ver mais para frente, chamado de sistema linfático. Certo? Então, o meu sistema, voltando aqui, ó, por que a gente está falando disso? Para quem chegou agora, ó, nós estamos falando disso porque a gente começou aqui, ó. O sistema circulatório nosso, ele é fechado, mas os elementos figurados, o sangue não, mas os elementos figurados podem sair da nossa corrente, passar pela parede dos vasos sanguíneos, que é um epitélio chamado de endotélio, ele passa pelo endotélio e cai nos meus tecidos adjacentes. Faz o que tem que fazer e, se for o caso, ele pode retornar para a corrente sanguínea ou para o sistema linfático. Mas isso não significa que ele não é um sistema fechado. Ele continua sendo um sistema fechado porque o sangue não sai dos vasos a não ser em algum acidente. Acidente vascular, tá? Continuando, vamos lá. Segunda característica, o meu sistema circulatório ele é fechado e ele é duplo. Por quê? Porque ele tem duas circulações. Duas circulações. Nós temos uma circulação pequena, que é a pulmonar, coração, pulmão, coração, e a outra, que é a grande, que é a sistêmica, que é do corpo todo. Então ele vai fazer coração, corpo, coração. Então, como eu tenho duas circulações, eu falo que ela é dupla. E para finalizar essa nossa introdução, o sistema circulatório nosso ele é fechado, duplo e completo. O sistema é completo. Por que ele é dito completo? Porque o sangue rico, alta concentração de O2 não se mistura com o sangue rico em CO2. Então, o sangue que está cheio de oxigênio, ou seja, ele veio do pulmão,
ele vai entrar no coração, mas ele não vai se misturar com o sangue que veio do corpo dentro do meu coração. Então, quem veio do corpo veio cheio de CO2. Quem veio do pulmão veio cheio de O2. E eles ficam em lados distintos do meu coração. O lado esquerdo do meu coração, então aqui, ó, o lado esquerdo do meu coração, ele recebe sempre sangue rico em O2. O lado direito do meu coração recebe sempre sangue rico em CO2. Então, a parte direita, sempre O2, a parte esquerda, sempre CO2. Ok? Por isso é chamado de completo. Se vocês lembram lá dos peixes, dos anfíbios e dos répteis menos desenvolvidos, o coração tinha 3 cavidades e no átrio, no ventrículo, o que acontecia? O sangue que vinha do pulmão e o sangue que vinha do corpo se misturava ali. Então sempre ficava com o sangue parcialmente oxigenado. No nosso caso, não. Aproveitando aqui esse desenho, você está vendo que o coração está levemente inclinado para o lado esquerdo. Não é um erro, ele é assim mesmo, tá? O nosso coração sempre tem uma inclinaçãozinha para o nosso lado esquerdo do peito. E ele também não fica do lado esquerdo, ele fica quase central. E essa estrutura onde ele fica se chama mediastino. Mediastino. Então ele vai ser colocado mais ou menos central no nosso peito e não para o lado esquerdo como a maioria das pessoas imaginam. Ele fica ali entre os meus pulmões. E por ele ser um pouquinho deslocado para o lado esquerdo, o nosso pulmão, a gente viu semana passada, que ele é um pouquinho menor e dividido apenas em 2 lobos, enquanto o nosso pulmão direito é dividido em 3 lobos e ele é um pouquinho maior, tá ok? Ali nós temos um espaçozinho especial para o coração ficar alojado, ok? Muito bom, vamos lá. Uma coisa legal aqui que a gente tem que tomar cuidado, que são as representações nos desenhos. Isso pode acontecer nas provas que você vai fazer, não comigo, então, só. Estou falando de Enem, estou falando de vestibulares. Então, usa-se sempre o vermelho para representar artérias e o azul para representar veias. E antigamente a gente utilizava sangue arterial e sangue venoso. Não se usa mais isso. Então eu vou fazer uma anotação aqui para você, ó. Sangue arterial, eles falavam que era o que corria em artérias. E esse sangue era colocado como sangue que tinha alta concentração de O2, o que não é verdade, tá? Tem sangue pobre em O2 correndo em artéria. Então, quando a gente quer falar que o sangue é rico em O2, não se usa mais arterial. Se usa rico em O2, pobre em CO2. E o sangue venoso, que também não é mais chamado assim, é o sangue rico em CO2. É porque anteriormente eles acreditavam que o sangue que estava sempre com oxigênio era o sangue que corria em artérias. Por isso eles falavam que era sangue arterial. E o sangue pobre em oxigênio rico em CO2 era o sangue que corria em veias, por isso chamava de venoso. Mas hoje a gente já descobriu que não é assim. Então tem sangue com O2 em veias, tem sangue com CO2 em artérias. Então não é mais classificado desta forma. Então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa, quando a gente fala de artérias e veias, a gente tem uma diferença. A veia apresenta um epitélio mais fino, enquanto que as artérias apresentam um epitélio mais espesso
e muscular, exatamente para ajudar no batimento, na distribuição do sangue pelo nosso corpo, certo? Vamos lá, seguindo. Então tá aqui o nosso coração. Primeiro, vamos com calma, tá? Não precisa se preocupar, vamos... E qualquer coisa, vocês abrem o microfone e falem comigo, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu estou marcando aqui, ó, é o átrio, e é o átrio direito. Segunda coisa que eu vou marcar ali para vocês, ó, é o átrio esquerdo. Então, lado direito, átrio direito. Lado esquerdo, átrio esquerdo. E depois, logo abaixo, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Aí agora a gente começa a ver algumas coisas que são menos óbvias, né? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, a passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, passa por uma válvulazinha chamada de bicúspide ou mitral. Bicúspide ou mitral. Então, a bicúspide ou mitral está do lado esquerdo do meu coração. É uma válvula que controla a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Essa válvula aqui, ó, marca lá, galera, põe um asterisco aí e marca. Essa válvula é comum precisar, comum. Quando acontece de ter que trocar, normalmente a válvula que dá problema no nosso coração é a válvula chamada de bicúspide ou mitral. Ok? Troca-se pelo quê? Por uma válvula ou artificial, feita de um polímero, ou por uma válvula do coração de suíno. Tá ok? Bom, o que que essa válvula faz? Você está vendo o desenho que a válvula está voltada assim, ó, né? Tipo uma cunha. O sangue está vindo de cima e essa válvula deixa o sangue passar. O sangue passou, a válvula fechou, ela não abre para o lado contrário. Ela só abre de átrio para ventrículo. Certo? Imagina uma portinha que só abre de cima para baixo, segundo o nosso desenho. E para voltar não dá, porque um ladozinho, uma cúspide da válvula bate na outra e não deixa voltar. Ok? Para isso que serve esta válvula, para não deixar um negócio chamado de refluxo sanguíneo acontecer. Quando a gente fala em refluxo sanguíneo, é a volta, ó, presta atenção lá, é a volta do sangue que está no ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Isto não deve acontecer, porque senão a quantidade de sangue que vai sair pela aorta vai ser menor. E vai faltar sangue, vai faltar oxigenação no meu corpo. Vocês já devem ter ouvido falar num negócio chamado de sopro. Sopro no coração. Então, o coração bate e depois que ele bate, acaba tendo um barulhinho, um sopro, faz... O que que é isso? É o refluxo do sangue do ventrículo esquerdo, normalmente, para o átrio esquerdo. Isso se chama sopro. Ou seja, é uma falha na válvula mitral. O que que eu faço? Eu troco esta válvula mitral. Ok? Tranquilo, tecnologia, desenvolvimento totalmente dominado por nós há muitos anos, tá? Então, o sopro no coração, o que que ele é? Ele é a volta do sangue que está no ventrículo para o átrio quando o coração contrai, tá? Quando ele sofre uma sístole. Então, essas válvulas servem para não deixar o sangue voltar do ventrículo, do outro lado a mesma coisa, ó, do ventrículo para o átrio. Só que do lado esquerdo se chama bicúspide ou mitral e do lado direito se chama tricúspide. Ah, caramba, por que que se chama assim? Cúspide é a pecinha. Quantas pecinhas essa válvulazinha tem? Se uma válvula é bi,
cúspide, ela tem 2 pecinhas. Se a minha válvula é tricúspide, ela tem 3 peças. 3 pecinhas. É uma portinha que é fechada por 3 peças. Aí é tricúspide. Se é uma portinha que é fechada por 2 peças, é bicúspide. Ok? Apaguei isso aqui para ficar livre. Oi? Quem falou comigo? Esse sopro, tipo, o que que acontece quando a pessoa vai ali, daí volta o sangue, o que acontece no organismo da pessoa? Então, vamos lá. O sopro, o que que ele acontece? Ó, o sangue está aqui, ó, tá, Maísa? Aí o que que acontece? O normal, o certo é, quando essa parte do meu coração, que é o ventrículo esquerdo, contrair, bater, ele vai pegar todo o sangue que está aqui e vai jogar aqui, ó. O que é isso aqui? É a artéria aorta. A artéria aorta, ela vai distribuir o sangue para todo o nosso corpo, ok? Agora você imagina assim, ó. Quando o miocárdio, que é o músculo do coração, bater, uma parte do sangue retorna e fica aqui, ó. Certo? Significa que eu vou ter menos sangue indo para o meu corpo. Significa que eu vou ter uma oxigenação das partes do meu corpo prejudicada. Porque toda vez que o meu coração bater, uma partezinha do sangue acaba ficando no coração. Primeira coisa, vai diminuir a quantidade de sangue circulando. Segundo, vai sobrecarregar o meu átrio, porque ao mesmo tempo que o sangue sai do ventrículo, o átrio está recebendo sangue. Que veio da onde? Que veio do pulmão. Então eu vou deixar esse átrio muito cheio de sangue e ele pode ter uma pressão interna muito alta. Isso vai fazer as câmaras internas do meu coração gradativamente começarem a aumentar de tamanho. Tá ok? Gradativamente o meu coração vai ficando muito grande e vai chegar a um ponto que ele não vai mais conseguir bater adequadamente e ele vai parar. Tudo bem? Tudo certo, Mas obrigada. é algo bem simples de se corrigir, tá? Isso é muito comum em recém-nascido, porque quando ele nasce, muitas vezes a parte ainda dessas válvulas não está completamente formada, mas é questão de meses, já se resolve. Ok? Isso aí, galera. Qualquer coisa, só perguntar, tá? Vou apagar aqui e a gente continua para não ter tantos rabiscos aqui. Bom, vamos lá. Então, nós já conhecemos internamente. E é bom vocês saberem que o coração internamente é impermeável. Isso é muito importante vocês saberem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre coronárias, e daí vocês vão entender por que precisa de coronária. O sangue que entra aqui, ó, nos átrios e nos ventrículos, o coração não absorve ele, porque é impermeável por dentro. Então, tem um revestimento interno impermeável. Aí nós vamos ter aqui, ó, o miocárdio, que é maior do lado esquerdo, porque precisa fazer mais força para mandar sangue para todo o nosso corpo. Então, o nosso coração tem o lado esquerdo mais desenvolvido do que o lado direito, mas o miocárdio é o músculo todo do coração. Ok? E nós vamos ter um revestimento externo do miocárdio, que seria a setinha que eu estou marcando aqui, que seria o que a gente chama de pericárdio. Tá? Um revestimento externo, uma membraninha que protege o nosso coração. Aí nós vamos ter ali o átrio esquerdo ou aurícula, a válvula bicúspide ou mitral, o ventrículo esquerdo. Do outro lado, o que é que eu tenho? Eu tenho lá ó, a aurícula ou átrio direito, o ventrículo direito e a válvula tricúspide do lado direito, aonde recebe sempre sangue com CO2. E do lado esquerdo, sempre sangue com O2. Ok? Por enquanto tá tudo bem? Vamos lá, qualquer coisa vocês parem, tá? E aqui no meio, que eu vou pintar de outra cor para chamar a atenção de vocês, nós temos o que a gente chama de septo.
o septo do meu coração. O que esse septo faz? Ele separa o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Vocês lembram lá nos anfíbios esse septo não existia. Nos répteis mais simples, inferiores, também não existia. Passou a existir nos crocodilianos, nas aves e em nós mamíferos. Então o septo separa os dois ventrículos, não deixando o sangue rico em O2 se misturar com o sangue pobre em O2 ou rico em CO2. E daí nós continuamos aqui, ó. Vamos continuar marcando as estruturas para vocês. Então, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E daí agora a gente começa a ver as estruturas que existem no meu coração, ou seja, que estão chegando ou que estão saindo. E daí eu quero que você marque assim, ó, galera. Marca aí no caderno, na cabeça, vamos lá. Então, sai. O que sai do meu coração? O que sai do meu coração é a artéria. Tá? Tudo que sai do meu coração é a artéria. Artéria, aorta. Ok? Está saindo do meu coração, indo para o meu corpo todo. Artéria pulmonar. Está saindo do meu coração, está indo para o pulmão. Certo? O que chega no meu coração? Vamos trocar a cor aqui. O que chega no meu coração? Chega no coração é o quê? É veia. Tá? Então, olha lá, ó. Veia cava superior. Veia. Cadê? Veia cava inferior. Ok? Veias pulmonares. E aqui do outro lado você tem o que também? A artéria pulmonar. Então vocês perceberam? O que sai, o que pega sangue que está no coração e vai para outra parte é a artéria. O que pega sangue do coração ou do pulmão, do corpo, desculpa, do corpo ou do pulmão e vem para o coração são todas veias. Sai, artéria. Chega, veia. Agora vamos lá. A veia cava superior, superior, grava isso, tá? Veia cava superior, se é veia, está trazendo sangue para o coração. Se é cava superior, está trazendo da parte superior do tronco, mais cabeça. Então, o sangue da parte superior, ou seja, da parte acima do coração e da cabeça, chega no meu coração pela veia cava superior. Seguindo essa mesma coisa, o que você deve ter pensado já? Veia cava inferior traz sangue da onde? Da parte que fica abaixo do meu coração, da parte abaixo do meu coraçãozinho. Então, da onde que vem, por onde que chega o sangue que vem das minhas pernas, dos próprios membros superiores, da parte inferior do meu tronco, vem tudo pelas veias cavas inferiores. Ok? Aí, você tem aqui, ó, veia pulmonar. Da onde que está vindo? Do pulmão. Do mesmo jeito do outro lado, ó. Se é veia, tá chegando. Se é pulmonar, tá vindo do pulmão. E se é uma artéria pulmonar, está indo para o pulmão, igual eu coloquei aqui do outro lado para você. Marcou, galera? Então, tá saindo é artéria, tá chegando é veia, ok? E daí nós vamos aqui, ó. A parede do nosso coração,
é formado por um músculo chamado de miocárdio. Esse músculo é um músculo especial. É um músculo estriado cardíaco. Cardíaco. Só tem lá? Sim, só tem lá. Músculo estriado cardíaco. É um músculo especial chamado de miocárdio e que ele é autônomo. Que é isso, galera? Ele é autônomo. Se ele é autônomo, significa o quê? Que ele bate sozinho. Você já imaginou você ter que ficar pensando para o teu coração ficar batendo? Você não ia poder dormir, você não ia poder se distrair. Então, o teu coração, ele é controlado por um centro do seu cérebro que manda ele bater, ou manda ele relaxar e contrair. E isto é chamado de sístole e diástole. Sístole, apertou. Diástole, relaxou. E daí um negócio interessante para você, que é legal você pensar, e tem que saber, é quando os meus átrios estão contraídos, o meu ventrículo está relaxado. Quando o meu ventrículo, que é a parte de baixo, está contraída, os meus átrios estão relaxados, recebendo sangue. Então, o meu coração bate igual as minhas duas mãos aqui, galera, ó. Bate átrio, relaxa ventrículo. Bate ventrículo, relaxa átrio. Então, eles batem alternadamente. Por isso que você vai escutar sempre tum, 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 tum. Um batimento, uma batida forte e uma batida mais leve. Então, você vai perceber a batida ventricular forte, que é a parte mais forte do nosso coração. E a batida mais leve, mais baixa, é a batida, a contração dos nossos átrios, sempre batendo alternadamente. Ok? Vamos lá. E daí vem essa pergunta: o que é, ou como acontece o infarto no miocárdio? Então, o miocárdio a gente já sabe, né? O que é o miocárdio? Miocárdio é o músculo do coração, correto? O que é o infarto? O infarto é quando o miocárdio não recebe o oxigênio que ele precisa. Quando o sangue não chega o tanto que precisa para o miocárdio. Então, as células sanguíneas que deixam de receber sangue, o que acontece com elas? Elas acabam parando, elas sofrem um infarto. Esse infarto vai acontecer por quê? Finalizando nossa aula, tá, galera? Esses dois desenhos vermelhos aqui estão representando as redes principais de um complexo chamado de coronárias. Então, o complexo coronariano. As coronárias são artérias que carregam sangue para o miocárdio. Lembra que eu falei que o sangue dentro do meu coração não é capturado nada do dentro do coração para o músculo? Ele tem que receber externamente. Então, ele recebe por uma rede de artérias chamadas de coronárias. Só que, o que acontece? Quando a minha coronária começa a ter um acúmulo de gordura, igual está mostrando no meu desenho aqui, ó, porque eu como muita carne com gordura, eu como muito açúcar e ele se transforma em gordura, ele vai se acumulando nos meus vasos sanguíneos. E ele vai até que interrompa a passagem de sangue. Não chegando sangue para o meu miocárdio, o que acontece com ele? Essas células que não estão mais recebendo oxigênio acabam parando. E isso eu chamo de infarto no miocárdio. E daí a minha pergunta: o que eu faço para resolver isso?
O que é que eu faço para evitar este problema? O que que eu faço se eu tiver um infarto? Essas são as dúvidas que a gente vai levantar na nossa próxima aula e nos nossos exercícios. Então, galera, um abraço para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem e se cuidem. Logo a gente vai estar junto novamente, tá bom?